Olá gente, tudo bem? Meu nome é Stefano, vocês já devem ter me visto em algum vídeo anterior. Sou a Joana. Joana, por favor, se presente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joana, eu sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, Linguística, sou mestrada na Universidade de São Paulo também e trabalho há mais de 3 anos como coordenadora dos corretores do Redação Nota 1000. Tenho experiência com correção e quero ajudar um pouquinho vocês aqui com umas dicas hoje. Essa é a 6ª e a última aula das dicas do Enem, nesse caso sobre redação. Joana, a gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo sobre a estrutura da redação do Enem. Então, a primeira pergunta que eu faria, o que é um texto dissertativo argumentativo pensando a redação do Enem? Então, um texto dissertativo argumentativo é um texto em que você não só disserta sobre um assunto, ou seja, você não só seleciona fatos e observações sobre um tema em questão, mas você argumenta em favor de um ponto de vista. Então, isso é muito importante ter em foco, porque muitas vezes um aluno faz um texto para o Enem e ele perde seu caráter argumentativo porque o aluno não tem um ponto de vista. Esse é o núcleo de um texto dissertativo argumentativo. E assim, não é à toa que a redação é uma parte tão importante do Enem. Não é à toa que ela é 40% da nota do Enem. Isso se deve ao fato de que, se você sabe construir uma boa argumentação no Enem, isso é uma coisa que você vai levar para toda a sua vida. Você saber se posicionar sobre um assunto, você saber selecionar argumentos, você saber defender o seu ponto de vista, é uma coisa essencial para você sempre poder, escrevendo ou oralmente, poder se colocar, poder dar suas opiniões, poder se colocar como cidadão. Então não é à toa que isso é importante no Enem. Eu acho que isso é muito importante, pessoal. Provavelmente vocês vão me lembrar do outro vídeo que a gente está falando sobre ciências humanas. É a questão, por exemplo, da gente trabalhar diversos gêneros de texto. Por exemplo, história em quadrinho, filmes, exposição de museu. Ou seja, eu ter todo um arcabouço de multigêneros, né? Para eu poder trabalhar com mais dados, com mais argumentações, com mais pontos de vista. Né? Sim, geralmente os temas do Enem são eles têm uma linguagem variada, né? Eles podem ser gráficos, às vezes são tirinhas, às vezes são textos, como na maioria das vezes. Claro que você vai colocar isso na forma do texto escrito, na linguagem formal, que é a forma, digamos, padrão de você organizar um pensamento. Mas tudo isso envolve a interpretação de todas as variáveis que estão em torno da gente, todos os textos que fazem parte da nossa vida. A gente estava conversando então sobre a questão do texto dissertativo argumentativo no Enem. A gente estava falando assim, você já começou a falar um pouquinho assim, como é uma redação no Enem. Então, como é que eu estruturo então a minha redação, pensando ela como um texto dissertativo argumentativo? Bom, um texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura canônica, que você provavelmente aprendeu nas suas aulas de redação e você tenta sempre seguir quando você vai fazer uma redação, que é: você tem a introdução, você tem o desenvolvimento e você tem a conclusão. Bom, até aí é fácil, né? Agora, como fazer um texto em que realmente haja uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e não 4 parágrafos um seguido do outro? Bom, tem algumas estratégias. A primeira estratégia é você focar-se no tema, ler o tema, geralmente ele é uma pergunta, então é fácil às vezes você elaborar o seu ponto de vista com uma resposta. Leia o tema, leia os textos motivadores, elabora o seu ponto de vista sobre essa questão em uma frase. Tente escrever em uma frase o seu ponto de vista. A partir daí você vai selecionar pelo menos 2 argumentos em favor do seu ponto de vista. Tente resumi-los na introdução. A sua introdução deve, então, apresentar o seu ponto de vista e fazer uma pista dos argumentos que você vai colocar a favor do seu ponto de vista. No desenvolvimento, você vai, em cada parágrafo, desenvolver um desses argumentos e no terceiro e no 4º parágrafo, que seria a conclusão, você vai retomar esses argumentos e mostrar como eles servem para defender o seu ponto de vista. Com isso, o seu texto vai ficar redondinho e você vai ter conseguido defender o seu ponto de vista, que é o objetivo básico de um texto dissertativo argumentativo. Bom, Joana, então a gente trabalhou a estrutura da redação do Enem. Agora, tem uma coisa específica dele, da redação do Enem, assim, pensando ele como um texto dissertativo argumentativo? O Enem ele tem uma característica, ele pede, diferente de outros vestibulares, ele pede a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, geralmente os temas do Enem tratam de questões da sociedade, racismo, machismo, questões de gênero, demarcação de terras indígenas. São coisas que dizem respeito a todos nós de certa maneira e que é possível você fazer uma intervenção, diferente de outros temas, por exemplo, como a FUVEST, que às vezes abrange até questões mais filosóficas e você não tem como intervir. As questões do Enem, você sempre é possível pensar em intervenções.
o que você tem que pensar quando você vai fazer uma proposta de intervenção? Primeiro você tem que pensar que essa questão apontada, ela passa por várias instâncias da sociedade. Então ela alcança tanto o nível individual, quanto o nível familiar, quanto o nível da escola e quanto âmbitos executivos de legislação ou jurídicos de punição. Então tente passar por todas essas instâncias e ver qual se relaciona mais com o tema em questão. A partir do momento que você decidir qual uma proposta pode ser feita, então, por exemplo, o governo intervir de alguma maneira, o mais básico, né, sempre as pessoas falam, o governo tem que conscientizar a população. Isso é claro, a maioria dos problemas podem se resolver assim, mas como que você vai fazer isso? Que instância do governo vai fazer isso? O que ela vai usar para fazer isso? Qual que vai ser o efeito dessa ação do governo sobre o problema em questão? Então, eu acho que no Enem, o mais importante não é nem você ser tão original, sabe? Você propor mil questões, mil maneiras de resolver um problema. Foque-se em uma questão, detalhe essa questão e tente manifestar para o corretor o efeito que essa proposta poderia ter, tendo em vista o detalhamento que você deu a ela, como o governo ia agir, como que isso atinge a população. Então, eu acho que o mais importante no Enem é você pensar no detalhamento da sua proposta. Com isso, com certeza, você vai sair do senso comum, mesmo que a sua proposta seja simples, e você vai fazer uma proposta de ação satisfatória. Então, assim, pensando assim, um resumo, então eu tenderia sempre a ter uma argumentação sólida, bem dividida e fugir do senso comum. Ter um senso crítico mesmo. Sim, sim. Para se preparar para o Enem, é muito importante você treinar bastante a escrita, treinar essa estrutura canônica, mas eu diria que o mais importante, tendo em vista que se trata de um texto dissertativo argumentativo, é você conseguir formar opiniões sobre as coisas. Você lê ou ver notícias, e quando você faz isso, você não fazer isso de uma forma passiva, entendeu? A partir do momento que você recebe as informações e tem um ponto de vista crítico sobre elas e pensa por si só e consegue ter um ponto de vista sobre aquilo, selecionar argumentos, de repente leva essas questões para discutir com seus colegas, sabe? Isso com certeza vai exercitar o seu potencial argumentativo. A capacidade de você formar um ponto de vista e argumentar em defesa de um ponto de vista não é uma coisa que você vai usar só no Enem, isso é uma coisa para a vida. Essa habilidade vai ser avaliada ali de uma maneira bastante restrita, digamos assim, se a gente pensar na capacidade argumentativa do ser humano e na capacidade que a gente tem de formar uma opinião. E é isso que você vai estar mostrando ali. Você não vai estar mostrando apenas que você sabe a estrutura canônica de um texto. Isso é fácil. Você abre um site e você lê a estrutura canônica de um texto. Mas aí você consegue formar um ponto de vista original sobre aquilo? Você consegue defender o seu argumento? Acredito que isso é o mais importante. Perfeito. Joana, você também começou a falar um pouquinho sobre essa questão assim, de temas, né? Então eu sempre vou trabalhar com esses temas que vão estar muito ligados ao nosso dia a dia. Política, legislação. Agora, você vê assim, temas que costumam cair mais ou não? Assim, temas específicos, eu digo. Eu acho que é difícil dizer temas que caem mais. Eu acho que é mais fácil a gente dizer de temas que caem menos. Então, por exemplo, no Brasil atualmente a gente vive uma crise política terrível. Esse é um tema que está em foco, está todo mundo falando sobre isso. Mas é muito difícil que se caia um tema político no Enem. Então, assim, o Enem gosta mais de questões sociais, questões que dizem respeito à igualdade, acessibilidade. Então, por exemplo, eu acredito que a questão LGBT, que ganhou bastante visibilidade esse ano, pela luta pelos direitos LGBT, a luta pela criminalização da homofobia, com a ascensão de artistas, eu acho, principalmente artistas trans, que se assumem trans, como Lineker, o Pablo Vittar. Eles são pessoas que estão atingindo um público jovem muito grande. Perfeito. E são trans e eles se colocam essa questão, porque a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma pessoa trans. Sim. E quando você coloca essas questões e coloca em debate o direito dessas pessoas, por exemplo, usar o nome social, que foi uma questão que teve em voga no começo do ano, uma pessoa foi proibida de usar o nome social, isso gerou uma revolta. Então, eu acho que tem que pensar nessas coisas. Eu acho que um outro assunto também que pode cair, que está muito em voga esse ano, é o da depressão e do suicídio, né?
Estão existindo, tanto por parte do governo quanto por parte da sociedade, ações de prevenção ao suicídio. De repente tomou as redes sociais, né, esse assunto com casos e, por exemplo, teve a série também que colocou esse assunto em voga. Parece uma coisa acidental, mas quando um assunto começa a surgir e você não vê as conexões, aquilo está em voga. Teve aquele jogo da baleia, sim, logo depois da série, aquele jogo da baleia tomou visibilidade. Então eu acho que esse é um assunto que pode ser abordado também. Uma questão assim, eu estava conversando com o pessoal no outro vídeo, também essa visibilidade por conta da indústria cultural, por exemplo, da imagem da mulher forte, né? Então, por exemplo, a gente vê no Star Wars uma heroína, coisa que não era pensada na década de 70, ou agora um filme da Mulher Maravilha, sim, ou outros posicionamentos. Então eu também creio que assim, o posicionamento também da mulher na sociedade também tende a cair mais no Enem, né? Com certeza. Então, eu acho, porque faz 2 anos, se não me engano, o tema foi sobre, envolveu as mulheres, né? Foi sobre violência com a mulher. Sim. Então eu acho que talvez foi por isso que eu não falei. Perfeito. A mulher está ganhando muito espaço, sim, muito espaço mesmo. E existem milhares de temas que podem ser abordados sobre a mulher, né? Sim. Mas eu não arrisco esse porque a gente teve recentemente, há 2 anos, um tema que envolveu isso. Então, por isso que eu não arrisquei tanto. Mas com certeza pode cair. Na verdade, gente, estejam ligados em tudo. Sejam antenados, leiam, vocês são, sabe, vocês são da era da internet, assim, vocês têm que saber de tudo. E assim, não precisa ficar louco indo atrás das coisas. O que chega a você é o que está em voga, sabe? Você só tem que saber aproveitar isso, ler diferentes pontos de vista e, como eu já disse, tente ter um ponto de vista crítico, tente ter um ponto de vista próprio sobre as questões. Agora pensando, justamente a gente estava conversando aqui sobre temas, a gente estava conversando sobre toda a estrutura, agora da abordagem do tema, como é que eu posso causar uma boa impressão para o corretor? Boa impressão assim, como é que a redação mesmo, a estrutura dela, assim, como é que eu penso ela assim? Quando você falou da questão da argumentação, eu tenho um posicionamento crítico, né? Uhum. Como é que eu faço isso assim? Então, isso é feito primeiramente com a leitura muito atenta dos textos motivadores. É muito importante que você use os textos motivadores. Existe um peso entre o quanto você é original e o quanto você usa os textos motivadores. Então é uma linha muito sutil entre você quase fugir ao tema, tangenciar o tema e você ser original. São 2 quesitos que caminham ali meio contraditórios entre si. Então você tem que ter bastante cuidado, você tem que ler os textos motivadores e tentar tirar o que tem de mais importante ali. Cada texto geralmente mostra um lado da questão, mostra um ponto de vista. Na verdade, os textos motivadores já indicam mais ou menos o seu raciocínio, o raciocínio que você tem que levar em conta na hora de seguir a sua argumentação. Depois disso, é muito importante você tentar, e isso antes da prova, respira, não fica nervoso, não acha que você tem que sair fazendo a prova louco, sabe? Calma, você vai ler os textos, você vai formar o seu ponto de vista e você vai tentar buscar na sua memória assuntos que você já leu, que você conhece, que você pode somar e que tenham a ver diretamente com o tema. Isso é muito importante. E isso você vai fazer depois que você tiver feito a frase que tem o seu ponto de vista, porque aí você vai conseguir pegar informações que sejam pertinentes não só ao tema, como ao ponto de vista que você quer defender. Sobre os gêneros dos textos motivadores, geralmente eles são o quê? Artigos de jornal, quadrinhos? Tem alguma tendência ou não? Não, olha, é muito variado, viu? Tem quadrinho, tem muito gráfico, geralmente. Gráfico é uma coisa que cai bastante. Tem matéria de jornal, tem textos de pensadores. Muitas vezes aparece um poema, um texto literário também. Perfeito. Então assim, eu tenho que considerar... É variadíssimo, é variadíssimo. Com relação à exposição do texto, estava conversando, como é que a gente pensa a exposição do texto? Tipo, eu posso citar muita coisa, por exemplo, eu posso citar pensadores, como é que eu argumento melhor pro corretor e não deixa essa coisa assim muito carregada, às vezes até com problema de um erro conceitual? Como é que eu penso isso? Então, citações é sempre bom colocar. Mas o importante é que a sua citação tenha relação com o que você está falando. É muito comum você encontrar em redações, existem até na internet, tipo 40 citações que você pode usar na sua redação para impressionar o corretor. Desencana disso, tá?
essas citações, na maioria das vezes, e assim, eu como corretora, eu tenho experiência. A partir de um certo momento que você pega 10 redações, todas falando que Kant ou que Descartes falaram X, Y, Z, e aquilo não tem relação nenhuma com o texto do menino, aquilo tira a sua disposição para ler o texto. Então, evite citações demais. Se você quer usar uma citação, pense em uma, duas que tenha relação com o seu texto, relacione ele com o seu argumento, não deixe solto. E eu acho que isso, Stefan, tem a ver com outras coisas também. Isso é parte do que os alunos tentam fazer para impressionar o corretor. Porque o aluno vai impressionar, vou me destacar, ele vai ver que eu sei de citações de filosofia. Sim. Isso vem junto, às vezes, com uma linguagem muito rebuscada no texto. Ou, por exemplo, é muito comum o uso de conectores, embora, porém, talvez destarte, apesar disso, que eles vão colocando um atrás do outro só para falar para o corretor, olha só, eu sei usar isso. Só que às vezes fica pesado demais o texto. Uma linguagem super rebuscada também. Às vezes o aluno está querendo escrever tão difícil que ele escreve errado. Ele escreve uma palavra que está sendo usada de uma maneira errada. Então, o principal, eu acho que sempre me perguntam como que eu faço para impressionar o corretor, né? Como que eu faço para me destacar? Eu acho que o principal é não impressione, não tente impressionar. Faça o que você tem de melhor, você conhece a estrutura canônica do texto, você conseguiu fazer um bom ponto de vista, você conseguiu construir uma boa argumentação, pronto, é isso. É isso que o corretor espera de você. Ele não espera que você seja um gênio, que você conheça todos os filósofos da humanidade, que você saiba as citações, as melhores citações, ou que você use conectores super, hiper complicados, que às vezes nem o corretor usa mais, sabe? Então eu acho que a questão é essa, é você relaxar, praticar sempre, para você se acostumar com essa estrutura canônica, depois de um tempo ela fica muito natural para você. E não busque impressionar demais o corretor. Fique só, é claro, isso diferente da questão do ponto de vista, né? Que você tem que ser original. Mas a partir disso, não busque impressionar o corretor na sua linguagem, ou com citações, ou com conhecimento extra. Se você tem um bom ponto de vista, se você sabe argumentar bem, pronto, você fez o seu papel e o corretor com certeza vai te dar uma boa nota. Na sua opinião, Joana, qual a melhor forma de eu fazer uma citação? Por exemplo, a gente está falando de citação aqui. Como é que você acha que é a melhor forma de eu fazer isso? Assim, ela não ser muito extensa, não ser tão rebuscada. Assim, uma dica, por exemplo, eu quero fazer uma citação no texto. Eu acho que o mais importante claro que ela não pode ser longa, mas eu acho que o mais importante é você conseguir relacionar ela com o seu texto. Você pode ter uma série de citações na sua cabeça que, às vezes, assim, uma citação ela se adequa muito bem a diferentes textos. Você só precisa saber adaptá-la. Mas se você não conseguir, dentre essas citações que você tem em estoque, se você não conseguir associar ela bem ao seu texto, não use. A minha opinião é essa, melhor não usar. Então, melhor ser simples, ser conciso, ser simples, conciso, ser você mesmo, do que começar a inventar muita coisa. E seguro. Se você vê que você já está pisando em um terreno que você não domina muito, melhor voltar para trás e faz onde você se sente seguro. Joana, muito obrigado pelas dicas. Você quer complementar com algo, uma coisa no geral, assim, que você pensa para os alunos, para as alunas, na hora de fazer a prova? Olha, Stefan, eu acho que é isso, sabe? Continue estudando, lendo, praticando. Esse é o segredo do sucesso. Pessoal, até a próxima.